Maravilha? Tudo em paz, irmãos? Firmes e fortes? Firmes e fortes? Maravilha! Você sabe que é um negócio louco, né? Fala assim, pastor, né? Tem algumas atividades que a gente tem que evitar no feriado, né? Porque muita gente vai viajar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu fui no próprio feriado, né? Eu tive alguma coisa em São Paulo, não me lembro o que foi. E nós demos uma passadinha no shopping, que precisávamos comprar algumas coisas na Calunga. Irmãos, eu não conseguia entrar no shopping. Esse povo era para estar na praia. Era para estar viajando. Então, São Paulo tem gente em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é dia, em tudo quanto é hora. Lá na cidade, cidade do interior, hein, irmãos? Interior, onde a gente fala porta, porteira, portão, né? Agora vão abrir lá uma academia que funciona 24 horas. Você pensa que é só São Paulo? Não. Atibaia, academia que funciona 24 horas. Por que isso? Porque as pessoas não estão parando. Então, graças a Deus pela igreja, né, que nós não paramos e nós continuamos sempre ativos, glorificando ao nosso Deus e cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Diga para o seu irmão, graças a Deus que você não vai ficar preso no congestionamento. Irmãos. Hoje é o dia que quando eu volto para Atibaia, eu pego na contramão, né? E na contramão, irmãos, o trânsito é um negócio de louco. Claro que no dia de feriado a coisa potencializa. Mas todo domingo eu falo para minha esposa, Ramiro, esses caras são loucos, eles se submetem a todo domingo. A Fernão Dias está parada, sentido São Paulo. Quando eu vou embora, né, Iracema, no culto, acabou o culto da noite, é umas 9h30, 10 horas da noite, parada a Fernão Dias. Só que não é uma vez ou outra, é todo domingo. Mas mesmo assim, as pessoas vão para o interior todo domingo. Agora, quando é feriado, aí, irmãos, pensa um mar de carro. Mas parece que paulista ama congestionamento. Ficar parado, proseando, né? Mas tudo bem. Vamos lá, chega de prosa. Romanos capítulo 10. Se você está aí no hotel, curtindo, deitado na cama, já acabou de tomar o café no hotel, né? E vai ouvir a mensagem, Deus vai falar com você também. Ou você que pegou, né, pelo YouTube e vai assistir só à noite, parado no congestionamento. Não tem o que fazer, não tem para onde ir. Ouve a mensagem que foi pregada no culto da sua igreja. Olha que benção. Romanos capítulo 10. Nós vamos procurar extrair de Deus, em Deus, as riquezas deste capítulo tão poderoso e maravilhoso que Deus escreveu através do apóstolo Paulo. Ele já sabia que eu e você estaríamos aqui, ou estaríamos em casa, na rua, no trabalho, no carro, para ouvirmos isso. E eu vou mencionar, porque o texto de Romanos é justamente o que trata isso, a respeito da importância de ouvir a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E se tem algo que entristece o coração de Deus é a ausência de fé. Lembra de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que a gente aumenta a nossa fé? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Por isso eu e você precisamos investir tempo. Ouça a palavra. Hoje nós temos a palavra no YouTube, nós temos a palavra do culto gravado, nós temos a palavra, coma a palavra, beba a palavra. Porque a palavra de Deus precisa ser para mim e para você, como diz o Salmo 119, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Eu preciso só de um pouco de peso, não volume, um pouco de peso para mim aqui no som. Eu vou tentar, cadê? Minha esposa me abandonou. Arranja, amor, microfone para você. Microfone, eu nem compartilhei com você, não mandei para você. Mas é na NVI, Romanos
Tem que trabalhar, filha. Você pensa que o quê? Vem para a igreja para trabalhar, né, filha? Bom, né? De vez em quando. Me custa tão caro manter você. Então, vale a pena, né? Todo cartão de crédito, irmãos. Literalmente, cartão de crédito é onde, assim, a fatura demora, mas ela chega, irmãos. Aí você já chega fazendo o sinal da cruz. Falei, o que é isso? O que é isso? Ai, vamos lá. Romanos capítulo 10, amor. Você está com a versão NVI? Ou vai projetar aí também? Vamos lá. Eu vou tentar, não fique nervosa comigo, que eu já vou bloqueando. Desta vez eu vou fazer de algo diferente. Ao invés de nós lermos numa paulada só, nós vamos extrair 4 grandes lições que me vieram ao coração enquanto eu lia este texto. E diferente das outras vezes que a gente leu tudo de uma vez, que alguns ficam assim, nossa, não entendi nada. Então nós vamos colocar Romanos capítulo 10 em blocos e entendermos cada bloco. A gente vai lendo um bloco e, puxa vida, o que é que Deus queria falar comigo com este primeiro bloco? E depois vamos para o segundo bloco e quarto bloco. No primeiro bloco nós vamos ver aí, ó, antes dela começar a ler, que eu e você fomos chamados, para quem gosta de anotar, amando e orando por quem não te ama e quer o seu mal. Olha o primeiro bloco poderosíssimo. Amando e orando por quem não te ama. Irmãos, deixa eu contar um negocinho para você, contar um segredinho para você. Tem gente que não ama você e nem gosta de você. Viu? Ah, pastor, todo mundo gosta de mim. Não, irmãos, tem gente que não gosta. Nem pergunta para sua sogra o que ela sente por você. Viu? Ó, deixa eu repetir. Porque tem gente que parece que se assusta quando descobre que tem gente que não gosta de você. E que além de não gostar, vai fazer de tudo para você se estourar. Viu? Tem gente que torce pela sua desgraça. Tem gente que torce para que o seu casamento acabe. Hollywood já fez vários filmes a respeito disso, não é à toa, irmãos, é baseado em fatos reais. Tem gente que torce para a sua empresa quebrar. Tem gente que vai ficar feliz quando você bater o carro. Tem gente que vai ficar feliz quando você entrar no negócio e não deu certo. Quando aparecer na lista de demissão o seu nome, ele vai ficar feliz. E Deus, que tudo sabe, falei sobre isso na semana passada, a presciência de Deus. Deus já sabia disso. Que algumas pessoas na sua geração, Rodrigo, iam torcer para você se dar mal. Iam ficar felizes se o seu casamento arrebentar. E eu e você precisamos descobrir o que é que a palavra de Deus nos orienta. Irmãos, a palavra de Deus é o Criador que fez um manual para mim e para você. Dizendo, ó, eu vou ajudar você a ser alguém vitorioso neste mundo. Porque os céus me pertencem, mas a terra eu dei a vocês. Crescei, frutificai e dominai a terra. Como que eu vou dominar? Vou orientar você de como é que você precisa viver aqui na terra. Porque muitas serão as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. Podemos aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Você pode dar um grito de glória a Deus? Glória! Diga para o seu irmão assim, aqui não é proibido gritar glória a Deus. Pode falar para ele assim.
Porque tem igreja que eu amo, irmãos, mas lá eu não posso. Eu já fui em algumas igrejas que eu amo. Eu estava em um culto com meu filho Davi, e uma vontade louca, olhei para ele assim, que vontade, da glória a Deus, né? Ele também, eu também, pai, mas segura, filho, segura que ninguém dá glória a Deus aqui, né? Então, a gente respeitou o lugar, mas aqui ficou numa vontade, ficou. Mas aqui você pode dar um grito de glória a Deus, amém? Eu posso ouvir um grito de glória a Deus? Ai, pastor, Deus não é surdo. Eu falei, não, filho, Deus não é surdo. Mas é que brasileiro é empolgado, irmãos. Brasileiro é apaixonado, brasileiro tem química, brasileiro é caliente, brasileiro, irmãos do céu, como eu queria ter gritado glória a Deus quando São Paulo jogou no último. Mas ficou só entalado na garganta. Vamos, chega de tristeza, vamos falar de coisa alegre. Vamos lá! Romanos capítulo 10, verso 1, antes de começar a te orar. Pai, obrigado pela tua presença neste lugar. Continua a falar conosco, orienta-nos, ensina-nos. Tu sabes aquilo que nós não sabemos, tu conheces o amanhã, aquilo que nós não conhecemos. Mas tu conheces o amanhã, ensina-nos, prepara-nos, orienta-nos. Prepara o nosso coração para aquilo que há de vir, e para aquilo que já está ocorrendo na nossa casa e na nossa vida. Espírito Santo faz isto em nome de Jesus, amém? Olha só, não sei quantos perceberam que nós já começamos a ter libras aqui no momento de louvor, vocês já perceberam? Nós já temos algum surdo ou mudo entre nós? Ainda não. Mas a gente não precisa, a gente precisa se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Não espere chegar para se preparar. Se prepare para aquilo que você sonha um dia alcançar. Amém? Diga assim, eu não preciso esperar o dia chegar. Eu preciso crer que ele chegará. E em cima disso, me preparar. Amém? Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Qual é o desejo e a oração de Paulo pelos israelitas, irmãos? Que eles sejam salvos, abençoados, alcançados, que vão morar. Eu sonho que um dia eles morem comigo na eternidade. É a oração de Paulo. Verso 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eles estão tentando fazer a coisa da forma errada. Eles estão tentando fazer, mas da forma errada. Abra rapidinho Atos capítulo 21, verso 27. Põe o dedinho aí. Põe o dedinho em Romanos 10, que depois nós vamos voltar para lá. Mas em Atos capítulo 21, verso 27, diz lá: quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus, quem são os judeus? A família, os irmãos de Paulo. Paulo era judeu. Alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, onde ele estava, irmãos? Cultuando a Deus, adorando a Deus, cantando maravilhosa graça. Já lá, foi com Paulo que começou. Agitaram toda a multidão e fizeram o que no meio da maravilhosa graça? Cataram ele. Agarraram ele. Agarraram ele com qual propósito? Pula para o verso 31. Verso 31. Vamos lá. Tentando eles beijá-lo, é isso que está escrito? Cobri-lo de abraços, fazer gracejo, carinho, chamar de São Paulino, que é elogio. Não, irmãos. O que os caras que estavam no culto, dentro da igreja, dentro do templo, família dele, os parça, os amigos dele, estavam querendo fazer o quê? Tentando matá-lo.
Chegaram notícias aos comandantes das tropas romanas que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Vai um pouquinho para frente, Atos capítulo 23, verso 12, um pouquinho para frente. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração. Quem tramou? A família, os amigos, os parça. Eles tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto Paulo não fosse amado, valorizado, encorajado, motivado, ensinado. É isso que está escrito? O que os caras da família de Paulo estavam querendo fazer? A Bíblia diz que tinham cerca de 40 homens que estavam querendo o quê? Matá-lo. E qual era a resposta de Paulo, irmãos? 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, resposta de Paulo, que vai colaborar, somar com aquilo que nós já lemos em Romanos 10, verso 1 e verso 2, e também mencionamos na semana passada, e também vou mencionar no capítulo 11, parece que ele está repetindo, que eu estou amando quem não me ama. Eu estou orando porque quem está tramando a minha destruição. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, diz: e de muita boa vontade não é por obrigação, ele está fazendo com muita boa vontade. O que ele está fazendo de muita boa vontade? Me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais. Seja o que, irmãos? Seja o que, irmãos? Ouça aqui, você veio ouvir a voz de Deus? Então tem gente que Deus quer que você ame, e essa pessoa, quanto mais você amar, você menos será amado por ela. Você veio ouvir a voz de Deus mesmo? Então tá bom, Deus está dizendo para você, que aquelas pessoas que você ora por elas, que você se preocupa com elas, que você gasta tempo com elas vão ficar felizes da vida quando você for demitido, quando sua empresa quebrar, quando tudo der errado para você, eles vão ficar felizes. E Deus está mostrando para mim e para você qual é a linguagem do reino. A nossa briga não é contra a carne e contra sangue. Nós que temos o Deus da eternidade dentro de nós, nós precisamos olhar para as pessoas e sonhar com a eternidade. Nós não podemos desejar o mal e o sofrimento para ninguém, porque nós precisamos sonhar com a salvação dos homens. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Que eu e você, quando a gente pegar um gerente sanguessuga, um gerente que foi injusto, um coordenador, o dono da empresa, um vizinho que foi incoerente, irmãos, ou a gente começa a viver a vida de reino, ou o nosso cristianismo é balela. Ou o nosso cristianismo é o cristianismo de florzinha, que na hora da tempestade a gente mostra quem realmente nós somos. Quantos aqui sabem de pessoas que desejariam e ficariam felizes com o seu mal? Quantos? Tá bom. A Bíblia está dizendo para mim e para você, que eu e você temos que orar pela salvação destas pessoas. Que nós precisamos desejar o bem para elas, que nós precisamos orar para que a poderosa mão do Senhor as alcance, e que eles sejam salvos. Posso espremer um pouquinho mais? No mundo corporativo, cuidados empresários aqui, os vendedores e os autônomos, porque tem gente que fica muito feliz quando a empresa concorrente quebra. Porque agora tem muita gente que ficou feliz da vida com a quebra da 1, 2, 3 milhas, porque agora os outros
Eu não sei se é isso, estou fazendo só um paralelo, tá? Misericórdia. Mas vamos supor que eu trabalhe na CVC, ou na Decolar, ou no Booking, e eu estou feliz da vida, porque agora as minhas vendas estão crescendo. Estão crescendo o quê? Em cima da desgraça do outro. Ouça que você precisa, como empresário, procurar oferecer algo melhor, um atendimento melhor, um produto melhor, ter uma empresa com uma qualidade de serviço melhor, você ser um vendedor melhor, mas para isso você não precisa se alegrar com a desgraça do outro. Você entende o que Deus quer comunicar para mim e para você? Glória a Deus, Ele quebrou. Glória a Deus, faliu. Hoje a gente começa a trazer a realidade do reino para nós, irmãos. Ah, pastor, eu estou tão feliz que sim, eu comprei um carro. Sim, o carro vale 100 mil reais. Mas a pessoa estava tão desesperada, eu falei assim, ó, se você me der esse carro por 70 em dinheiro, eu te dou agora. O carro vale 100, mas eu sabia que ele precisava de 70 mil naquele dia. Então, pastor, economizei 30 mil reais. Você é louco? Você se valeu de um momento de dificuldade, de desgraça do outro, e está dando testemunho disso. Que testemunho louco é esse? Que se beneficia da desgraça do outro. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que é que Deus quer comunicar para o meu e para o seu coração? Não desejo mal para ninguém. Está aqui Paulo, irmãos, às vezes é perseguido, a gente não sabe lidar com pessoas que às vezes são grosseiras com a gente. Ele foi grosseiro mesmo. A pessoa pediu algo de uma forma grosseira, ela foi injusta com você, mas quando as pessoas forem injustas com você, é nessa hora que quem vai agir, Senhor, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos, o cristianismo é loucura para um homem natural, porque para o homem natural, meu amigão, você deu aqui, toma lá. Não desejou mal para mim? Agora, filho, daqui para frente é só para trás. Já viram essa expressão? Daqui para frente é só para trás para você. Não, irmãos, no nosso coração, se Cristo, irmãos, a minha preocupação aqui, insisto, eu não venho aqui querendo encher a igreja. Eu venho aqui com a intenção de encher você de Jesus e das verdades do reino. Eu fiquei tão feliz que eu tive uma reunião ontem aqui e um irmão, ele chegou para mim e falou assim, pastor do céu, a cada dia que eu venho para cá, eu sou novo aqui, mas a cada dia que eu venho para cá, eu descubro que o Senhor não quer que essa igreja cresça. Falei, como assim? Foi porque o Senhor falar tudo que o Senhor tem falado em cima de Romanos. Nenhum pastor que quer que a igreja cresça fala isso. Mas eu percebo que a sua maior preocupação é que Cristo seja gerado em nós. Doa o que doer. Então, sabe, irmãos, eu insisto, eu tenho duas funções aqui. Pregar o evangelho, conduzindo, sendo um instrumento nas mãos do Espírito Santo para que você se arrependa e a cada dia você se torne mais semelhante a Jesus. Eu não tenho meta financeira aqui, eu não tenho meta de número de pessoas aqui. A meta que eu tenho é que orar para que o seu coração esteja como terra seca e a palavra de Deus penetre aí dentro como água viva que vem do céu, para produzir em você um homem cheio da semelhança de Jesus, uma mulher cheia da semelhança de Jesus. Pastor, o senhor não vai impor as mãos para que Deus prospere o meu trabalho? Eu quero que Deus prospere o seu trabalho, mas a sua prosperidade não precisa depender da desgraça do outro. Amém, irmãos? Levante sua mão direita para os céus. Levante seu rosto para os céus.
E eu quero que você abençoe aqueles que fazem a mesma coisa que você faz, que trabalham. Abençoe seu gerente. Lembre de alguém que já foi grosseiro com você, estúpido com você. Abençoe, abençoe. Se você não se sentir à vontade, não fale o nome não, mas abra a sua boca e abençoe. Se algum gerente, alguma empresa já foi injusto com você, eu quero que você abra a sua boca e abençoe ele, abençoe ela, abençoe a empresa. Abra a sua boca, libere, porque isto libera os céus sobre nós. Eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Mas sobre quem? Sobre aquele que ouve a palavra, pratica e obedece. Abençoe, abençoe talvez aquele parente que foi injusto com você, aquele vizinho intolerante, ignorante, aquele homem que foi estúpido com você, aquela mulher que foi estúpida com você, grosseiro com você. Abra a sua boca e abençoe. Amém. E aqueles que estão sendo preparados para ir para a eternidade com o Senhor, aplaudam ao Senhor. Glória! Eu estava com a minha esposa nesse feriado, nós vimos lá um seriado, como que é? O Poder e a Lei. Acho que é o Poder e a Lei. Seriado não cristão, irmãos. Mas a atitude, não sei quantos já viram esse seriado na Netflix, O Poder e a Lei. É um dos poucos seriados, é difícil encontrar seriado que não tem cena pesada. Esse seriado, ele é muito inteligente, vale a pena. E a um determinado momento, não tem jeito, irmãos, eu vou ter que dar spoiler para eu poder contar o que eu vou falar. Mas vai acontecer vários outros momentos lá. Mas esse eu vou estragar o finalzinho daquele episódio para você. Mas há uma concorrência louca lá com uma mulher que é muito mais experiente que ele. E ela no início diz assim: vou acabar com você no tribunal, de novo. Porque ela já havia vencido ele 10 vezes no tribunal. Ela era advogada de acusação e ele de defesa. Por 10 vezes ela já havia vencido ele. Ela olha para ele antes de começar toda aquela maratona, ela diz: prepare-se para a 11ª vitória minha. Bichinha esnobada, confiante do taco dela. E ela era realmente muito inteligente. Só que aí ocorre todo aquilo, prova daqui, prova daqui, prova de lá. E quem é que vence? Quem é que vence? Ele vence, dei spoiler. Né? Ele vence. E aí, ele está lá no escritório dele, que ele deu uma passadinha lá, num final de semana, e quem aparece lá? A advogada. Aí ele estranhou, e ele já pensou, né? Ela veio me matar, porque o seriado envolve um monte de morte, então ela veio me matar, vai fazer alguma coisa, porque eu a venci. Ela pegou e aparece lá com um presente, e diz para ele: você fez um excelente trabalho, e eu trouxe um presente para você, porque você cresceu, você aprendeu, você amadureceu, e hoje você está um excelente advogado de defesa. Vim só trazer o mimozinho pela sua vitória. Ele olhou para ela: mas eu venci em cima da sua derrota. Falei: mas eu preciso reconhecer que você está melhor do que eu. Irmãos, um filme não gospel, sem o intuito, porque o ímpio sabe o que tem que ser feito. Ele não consegue fazer, mas ele sabe. Agora nós temos o trunfo, irmãos. Por isso que eu discordo de algumas interpretações de Romanos 7. O bem que eu não quero fazer, não consigo, e o mal que não quero, quando eu vejo, já fiz. Por isso que eu discordo de muitas interpretações. Nós não conseguíamos quando éramos religiosos, mas agora que Cristo vive em nós, irmãos, nós somos chamados para amar, cuidar, orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Amém? Jesus vive em você, irmãos. Levante sua mão direita para os céus. Levante seu rosto para os céus e grite junto comigo: Senhor Jesus, eu morri para minha vontade na cruz do Calvário. Eu não vivo para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer
a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. E aplauda ao Senhor por isso. Glória! Segunda lição, continuemos agora a partir do verso 3. Pega no dedinho, volta lá para Romanos capítulo 10. A partir agora, segundo bloco, à medida que ela vai lendo, preste atenção agora, no título desse segundo bloco é cuidado com a falsa salvação. Tem salvação que parece, mas não é. Viu, irmãos? Tem gente que acha que fazendo, mas não está salvo. Não está. Olha lá, segundo bloco, a partir do verso 3. Cuidado com a falsa salvação. Vamos lá. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Vocês viram aí, ó, justiça própria. Eu estou fazendo algo que aos meus olhos é justo. É isso aqui que eu tenho que fazer para ser salvo. Eu vou para a igreja, eu canto, eu não mato formiga, não mato passarinho, eu não penduro, né? Eu não amarro latinha no rabo de cachorro. Misericórdia, irmãos. Quem fizer isso vai para o quinto dos infernos. Para o sexto dos infernos, eu que gosto de cachorro. Vai para o sexto do inferno quem faz isso com os cachorrinhos. Vamos lá. Mas ó, aquilo que aos seus olhos é justo, ó, a sua justiça para Deus. Tem um texto que diz que a nossa justiça, a justiça do homem é como trapo de imundície para Deus. O que era o trapo de imundície para Deus? O que era isso? É o que hoje a gente chama de absorvente. Porque naquela época a mulher colocava um pano, na época da sua menstruação, colocava um pano e todo aquele sangue pegava naquele pano e enterrava. Aquilo ali era o trapo. A Bíblia diz que aquilo que você chama de justo, para Deus é aquilo ali. Não tem valor nenhum. Algo nojento, fedido, horrível aos olhos. É isso que é a minha e a sua justiça. Você nunca conseguirá ser salvo tocando bonito na igreja, ajudando os pobrezinhos, não matando ninguém. A sua justiça não é capaz de levar você para o céu. Entenda isso, porque isso é importantíssimo. Tem tudo a ver com a nossa eternidade. Mas pastor, eu nunca prejudiquei ninguém. A sua justiça não é capaz de levar você para o céu. Vou repetir de novo, mas meu filho nunca prejudicou ninguém. Meu filho não cheira, meu filho não bebe, minha filha, meu pai é tão bonzinho, eu sou tão boazinha. Ó, não existe justiça humana que dê a ele condições de entrar nos céus, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Lembra Romanos 3:23? Quantos pecaram? Todos. E não há nada que você faça nessa terra que te torne merecedor de ir para o inferno. De ir para o inferno não, de ir para o céu. Só resgatando aquelas frases antigas. Diga para o seu irmão: cuidado, porque você merece ir para o inferno. Diga aí de novo. Ai, pastor, o senhor disse que eu não ia, que nunca mais eu ia falar isso. Irmão, só para resgatar o passado, né? Repita comigo assim: eu nasci, gostando eu ou não, repetindo eu ou não, quando o meu pastor chato me manda falar, eu nasci merecendo ir para o inferno. Ai, pastor, eu nasci merecendo ir para Hollywood. Tem um monte de gente em Hollywood que você vai encontrar no inferno, se você não se arrepender. Então não adianta, não há nada, porque nós já nascemos condenados, irmãos. Jesus veio a este mundo para tentar fazer o que, irmãos? Para fazer o que por nós? Para nos salvar. Já estava condenado, mas aí Jesus vem e faz isso.
Jesus não veio para empurrar a gente, vamos treinar, vamos lá. Jesus não veio mandar a gente para o inferno. Jesus veio tirar a gente do inferno. Você entende isso? Nós nascemos. Demora para vir, quando vem, vamos ver se você está treinando lá no sul. Nós nascemos condenados. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus para salvar você. Não para condenar, porque condenado todos já estamos. Todos destinados à perdição. Mas agora vem a justiça de Deus maravilhosa. Vamos lá, continua aí lendo. Onde parou? Verso 5. Vamos lá. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Você entende a minha obrigação, a minha obrigação, irmãos, não é pregar uma palavra que te leve a ganhar 10 vezes mais no teu trabalho, a dar estratégias de você administrar melhor o seu tempo, organizar melhor a sua casa. Já falamos e tratamos muitas vezes a respeito destas coisas que são importantes, mas isso não é a coisa mais importante. E a minha função é, pregar a palavra está perto de ti, aproveite. Estávamos aqui no meio do enquanto estava louvando, eu falei: Senhor, como eu gostaria que todos aqueles que estão treinando comigo, lá na Smart Fit, tivessem a oportunidade de estar aqui, para ouvir a palavra que eu tenho pregado. A palavra está perto de ti, aproveite. Deus encontrou e está atraindo você para cá, não só para arrumar a sua casa, sua empresa, mas é para arrumar a sua eternidade. Irmãos, eu e você somos um milagre. Pessoas oraram para que você estivesse aqui. Você é fruto de muita oração. Eu e você precisamos entender isso, irmãos, que somos resultados de oração. Sequência do texto. Verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tá vendo aqui, irmãos, o que a gente precisa para ser salvo? Eu sou calvinista ou armeniano, eu sou amilenista, eu sou pactual, eu sou da dispensação, vás favas. O que você precisa, meu irmão, é crer que Jesus é o Senhor da sua vida, diz o texto, que Ele morreu e que ressuscitou e que um dia virá buscar você. Não está dizendo que os calvinistas serão salvos, que os armenianos serão salvos, que os dispensacionalistas serão salvos, que os aliancistas serão salvos, que os eleitos serão salvos. Irmão, se você está aqui, é porque Deus está atraindo, colocando a palavra perto de ti, junto de ti. Se você crê, você será salvo. Pastor, será que eu sou eleito? Ou ameba, acorda, ameba. A palavra está perto de ti. Abrace a palavra, creia na palavra e diga: criei, confessei e por isso estou salvo. E os salvos aplaudam ao Senhor. Glória! Glória! Pastor, será que eu sou eleito? O senhor vai orar para o senhor dizer se eu estou eleito ou não? Se eu estou predestinado para ir para o céu, para o inferno. Primeiro que se vive em São Paulo, foi predestinado para torcer em São Paulo. Uma desonra o cara ser paulista,
morar em São Paulo e torcer para outro time que não seja a cidade onde você mora. Agora, se você já não está cumprindo essa predestinação, o que será das outras? Né? O cara nasceu em São Paulo, mora em São Paulo, e o cara torce para o Corinthians, para o Santos. Vai para a Baixada logo, cadê? Despacha o Lincoln lá para a Praia Grande. Estou brincando, irmãos, volta aqui. Onde paramos? Onde paramos? Verso 10. Irmãos, entenda aqui, ó. Deixa eu dizer aqui. Alguns são novos entre nós e alguns aqui. Ou a gente torna isso daqui a nossa casa e a nossa família. Nós estamos na nossa casa e na nossa família. Se eu posso brincar a respeito de time na minha casa, o quanto mais na casa do meu pai. Porque se a casa do meu pai é minha casa também. Amém? Então chega de religiosidade falsa e barata. Beleza? Sequência, vamos lá. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então o que é que eu preciso? Crer no coração e agora o que? Confessar com a minha boca, para ser salvo. Agora para um pouquinho aqui, não vai dar tempo depois, lá na sua casa você lê Mateus capítulo 10, verso 37, depois Lucas 14, verso 26, e depois Mateus 14, 29. Que fala o quê? Os três textos falam a mesma coisa. Que se você não estiver disposto a abandonar seu pai e sua mãe, por amor de mim, você não merece Jesus. Alguns já leram, porque quando eu era criança eu li esse texto, eu achava assim um absurdo. Como assim? Se eu não abandonar pai e mãe, a Bíblia está me dizendo que eu tenho que abandonar pai e mãe? Que se você não abandonar pai e mãe, você não é digno de Jesus? O que é que Deus queria dizer quando escreveu isso? Presta aqui atenção, olha para mim. O que é abandonar pai e mãe? Não é largar seu pai e sua mãe, não vou visitar, estou indo embora, não vejo a hora de dizer adeus. Não é isso. O abandonar pai e mãe é você entender, porque tem um monte de gente que usa como justificativa. Meu pai era espírita, minha avó era espírita, meu tataravô, assim vem toda a família, minha mãe é budista, meu avô, até meu cachorro é gordinho assim também, ele senta naquela posição. Então assim, aí começa a justificar um monte de coisa. Sabe por que eu não faço? Porque o que minha mãe vai dizer se eu mudar a religião da família? O que é que o meu pai vai dizer se eu mudar a religião da família? A Bíblia está dizendo que se você não estiver disposto a bater de frente, mãe eu te amo, pai eu te amo, mas eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me sarou todo o meu ser. Se você não estiver disposto a bater de frente no que diz respeito à fé, não é deixar de amar pai, não é deixar de amar mãe, mas é rasgar a tradição. Você imagina como, você acha que foi fácil para Paulo? Ele amava a família dele, ele amava os familiares dele. Foi aquilo que Paulo creu durante toda a vida dele, e ele era zeloso por isso, irmãos. Ele não era um crente meia boca não. Vamos trazer para a realidade, ele não era um católico meia boca não. Ele não era budista meia boca não. Ele não era um Hare Krishna meia boca não. Ele era um cara ativíssimo. Mas quando ele encontrou Jesus de verdade, ele pegou e falou assim: nossa, ele literalmente caiu do cavalo. Falei, nossa, tudo que eu estava fazendo estava errado. Tudo que eu criei desde criança estava errado. E ele rasga com a tradição da família dele. Os judeus eram a família dele. E por causa disso a família dele queria matá-lo.
matá-lo. Eu estudei com um moço que veio para o Brasil, ele era da Nigéria, filho de pais muçulmanos e com 7 irmãos. E ele veio fugido para o Brasil, porque o pai, ele tinha mãe biológica, mas o pai tinha várias mulheres, porque lá pode, né? Então ele tinha lá, o pai tinha umas 4 mulheres, e ele tinha 7 irmãos. Os 7 irmãos estavam tentando matá-lo. E ele dizia: eu amo meu pai, amo minha mãe, amo meus irmãos, mas eu tive que fugir de lá, e um dia eu tomei uma decisão, ainda que eu tenha rasgado a tradição de toda a minha família, mas eu amo minha família, mas rejeitei a tradição e a fé deles. Respeito eles, amo eles, quero o melhor para eles. Irmão, se você não estiver disposto, você em casa, se você não estiver disposto a rejeitar, a rasgar a tradição da sua família, você não é digno de Jesus. E se Jesus não habita em você, você não será salvo. Ah, mas eu estou tocando, eu estou ajudando na igreja, eu estou frequentando. Meu irmão, se você não estiver disposto a rejeitar tradição por quem morreu no seu lugar, você não é digno de quem morreu por você. Você entende isso, irmãos? Ah, pastor, se eu me batizar, o meu pai, a minha mãe, você não é digno de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Coloca só um dos textos, coloca só um, por favor, o pastor está exagerando. Mateus capítulo 10, verso 37, Mateus 10, 37, por favor, Mateus 10, 37, diz lá: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Não está dizendo que você vai deixar de amar seu pai e sua mãe, você vai amar seu pai e sua mãe até o último dia da sua vida. Foi Deus quem escolheu quem seria seu pai e sua mãe. Mas a Bíblia está dizendo que se você valorizar mais a reputação e a tradição do que Jesus, diz: quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu estou falando isso, irmãos, por amor a você, não se engane, tendo uma falsa salvação. Ah, tá bom, eu não desci as águas do batismo, porque senão minha mãe vai me colocar para fora de casa, senão meu pai vai me deserdar, eu não quero ter problema na minha família. Não, o contexto do texto está dizendo que vai haver guerra dentro da casa. Vai haver guerra dentro da casa. Seu pai e sua mãe vai ficar indignado com você, mas é na hora da indignação que você vai mostrar: eu sei em quem tenho crido. Vamos aplaudir ao Senhor por isto. Vamos lá. Terceira lição no texto, vamos lá, verso 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Deus abençoa quem, irmãos? Todos quem? Que o invocam. Guarde essa palavra, você conhece aí? Vamos até o 13 só, por favor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que fizer o que, irmãos? Invocar, novamente a palavra invocar, sequência. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Vamos lá, vamos parar aqui. Você foi até o 13. Eu fui até o 14. Coisa feia. Você pediu para continuar. Tá bom, eu amo você, amor. Você está perdoada, amor. Que bom, vamos obrigada. Lá. Não perdoa sua esposa não, para você ver. Vamos lá. Ó, aqui o poder da invocação. Olha algo interessante. No grego, a palavra hebraica para grego, Sid Clay, a palavra grega, hebraica para invocar, é a mesma palavra de gritar, clamar e bradar.
No hebraico é gritar, clamar, gritar. E no grego, a mesma palavra, é chamar alguém pelo nome. Então vamos juntar o gritar e agora pelo nome. Você não vai gritar, ah! Não, filho, gritar tem um monte de gente que grita. Mas você vai gritar o nome de alguém. Você vai chamar alguém pelo nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Lembram? Jeremias 33:3. Clama a mim. Pastor, clamar, é invocar, é orar? Não, porque oração existe a oração silenciosa. E Deus abençoa este tipo de oração. Agora, invocar não é silencioso. A Bíblia está dizendo para mim e para você que haverá momentos na minha e na sua vida que não vai dar para ser oração silenciosa, meu irmão. Você vai ter que gritar o nome dEle. E quando a gente vai para Gênesis, a partir de Êxodo, de Enos, a Bíblia diz, a partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor, é gritar pelo seu nome, e Ravé, socorra-me, Jesus, socorra-me. Irmãos, ouça aqui, nós temos a nossa sala de oração, tem a sua casa, que eu estou chamando a sua atenção, que existe o orar, mas existe algo, irmãos, que é invocar o Senhor. No meio da angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. O que Deus está falando com alguns aqui, tenho ouvido a sua oração, mas invoca-me no dia da calamidade, e eu te salvarei. Invocar, gritar por Ele. Várias vezes minha esposa lá bateu lá na salinha, lá que eu estou lá, falou, amor, os vizinhos vão vir a qualquer hora. Mas é que eu estava passando por alguns aperreios, Júnior, que eu estava gritando, Senhor, socorra-me, Jesus. Mas tem gente que parece que nunca passou por problema, só eu que passo, Wesley. Porque fica sempre na oração de formiguinha de Jesus. Eu oro a maior parte do tempo, oração de formiguinha, em amor aos meus vizinhos, consideração a eles. Mas tem hora, irmãos, que eu não estou nem aí para os meus vizinhos, porque o negócio está pegando. A coisa está sendo difícil, Celinha. E eu invoco o Senhor, meu socorro presente, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Irmãos, existem coisas, olha, Jesus foi tentado em tudo, ouça aqui, Jesus foi tentado em tudo, Osmar, mas existe uma área que mexeu tanto com Jesus, que ele invocou o seu Pai. 2 momentos que ocorreram isto. Primeiro momento, com Lázaro. Irmãos, quando afeta as nossas emoções, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando parece que Deus traiu a nossa confiança, a gente tinha certeza que Ele nunca deixaria aquilo acontecer, e aconteceu. Está ali Jesus, irmãos, ficou tão abalado emocionalmente, que a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de chorar, mexeu com as emoções do Deus encarnado. Quer ver outro momento, quando ele estava perto de morrer, chegando próximo da crucificação, a Bíblia diz que a alma dele ficou tão abalada, que as suas lágrimas se transformaram em sangue. Então existem momentos que emocionalmente, mais do que uma enfermidade na perna, no ombro, no braço, mas tem coisas que mexem com as nossas emoções. Nós estamos movimentando as pernas, nós não perdemos o emprego, mas mexeu com as nossas emoções de
tal forma, irmãos, que só existe, ainda que você tenha amigos preciosos, amigas preciosas, mas existe uma hora, irmão, que por mais palavra que deem a você, pessoas que te amam, seus amigos, seu pastor, mas tem hora que você vai precisar ter um encontro só com Ele, sozinho com Ele, porque só Ele poderá confortar, entender e socorrer você. Você tem amigos que estão ali, que te dão palavra, que abraçam, mas você percebe que não preenche. É nessa hora, irmãos, eu estou feliz da vida com o tema que Deus colocou no coração da minha esposa, do secreto, que tem hora, meu irmão, que é só você e Deus, e é nessa hora, Neno, que o nosso caráter é provado. Quando a gente olha e parece que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança foi traída. Senhor, aonde o Senhor estava neste momento? Mas é nessa hora que o nosso caráter, as lágrimas caem dos nossos olhos. E a gente continua dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e continua cuidando de mim. Tem uma música antiga que dizia isso, né? As lágrimas ainda caem dos nossos olhos. Lembra, Tércia? Desafiando os nossos sentimentos. Choramos pelo filho que perdemos, por uma dor, por uma alma perdida na aflição, né? Como que é a música? Mas Cristo voltará e enxugará. Conhece a música? Irmão, vocês não iam na igreja quando vocês eram pititico? Misericórdia, irmão, ninguém frequentava a igreja quando era criança. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Nem o senhor, irmão Antônio. O Antônio já está na casa dos 80, irmãos, e não lembra da música. E eu que estou um jovem, adolescente. Diga assim: o Senhor é o meu socorro no dia da invocação. Aplaudam ao Senhor por isto. Glória! Glória! Antes de ir para o último texto, está lá, Atos capítulo 7, verso 59, diz que Estevão estava sendo apedrejado e ele invocava o nome do Senhor. Irmãos, quando invocarmos o nome do Senhor, Ele se levantará e salvará eu e você. Amém? Vamos lá. Sequência agora, paramos no verso, volta para o 14 e agora vai até o final. Que é o último, que nós vamos tratar agora. O último é a respeito da nossa missão. Vamos lá. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos o que, irmãos? Os pés, os caminhos daqueles que pregam o Evangelho. Irmãos, tem coisa que a gente faz que Deus fica feliz, contente, que olha e fala assim: que coisa linda que Ele está fazendo, que coisa maravilhosa que Ele está fazendo. O que é isso? Está escrito no texto. Quando eu e você pregamos o Evangelho, Deus está olhando. Os pés, você está no ônibus, você está no metrô, você está no computador, você está no celular, porque o que não falta hoje, irmãos, é forma de se pregar o Evangelho, e cada um prega de uma forma diferente, mas o importante é que você pregue o Evangelho, em tempo e em fora de tempo, mas pregue o Evangelho. Nem todos vocês
terão habilidades para pegar no microfone, nem todos vocês terão habilidades para falar no metrô, mas meu irmão, use uma camiseta, use um tênis, use o Facebook, use o Instagram, usa lá o grupo lá do condomínio que colocam tanto vídeo, que porco, um negócio louco, solta lá de vez em quando, coloca lá. Nós temos agora, estamos fazendo, vocês que olham lá no YouTube, umas 2 semanas depois da mensagem, nós tiramos a parte de louvor e colocamos só a parte da mensagem. Eu gostaria que colocasse lá Romanos 1, 2, 3, mas meu filho falou: pai, ninguém vai assistir se tiver lá escrito Romanos 1, Romanos 2, então ele fica inventando os nomes, para você poder fazer o quê? Chega lá naquele grupo de condomínio que coloca tanta coisa, mete o pau no Lula, fala do Bolsonaro, fala da Dilma, fala, não é assim, grupo de condomínio? Os amigos, grupo da família, meu irmão, lá no grupo, lá do condomínio onde a gente mora, eles vendem tudo, vendem cueca, vendem tudo que você imaginar, vende lá no grupo lá do meu condomínio, tudo. Aí de tempo em tempo eu coloco lá uma palavrinha lá. Pá! Vocês são chatos, então também eu vou ser chato pregando o evangelho para vocês. Pregue o evangelho. E a Bíblia diz que quando você faz isso, Deus está olhando do céu e dizendo assim: que coisa linda o caminho que você está trilhando. Quão formoso é os pés daqueles que anunciam. Você está entendendo? Você não precisa hoje, irmãos, não tem como a gente justificar a ausência de pregar o evangelho. Hoje a gente pode pregar o evangelho de 10 milhões de forma diferente. Você foi lá para a academia com uma camisa, você foi com tênis, você foi com boné. Aí tem uns lá que fica colocando um monte de coisa em inglês lá, que você nem sabe o que está escrito na camisa. Eu sou uma anta, e está lá feliz da vida, anta, anta, anta. E aí não vai com uma camiseta, um negócio que anuncia Jesus. Você não precisou abrir a boca para falar, mas está ali, ó. É no seu Facebook, é no seu Instagram. Ai, pastor, meu Facebook, sim, meu Facebook é coisa assim, só da empresa. É só da praia. Quando eu vou lá e coloco meu umbiguinho para fora assim. Vou dar um umbiguinho, não sei. Irmãos, em tempo e em fora de tempo, pregue o evangelho. Sequência do texto, enquanto a banda vem subindo. Verso 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Verso 19, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por ser meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Repita comigo assim: misericórdia. Irmãos, Jeremias pregou para uma multidão. Quantos se converteram? Nenhum. Está aqui a menção de que Isaías pregou também. Eles se converteram? Não. Mas Isaías cumpriu a missão dele. Pastor, lá na academia ninguém, eu fui lá com a academia, Jesus é minha vida, Cristo vive em mim, eu lá na faculdade, mas não aconteceu nada. Filho, mas você fez a sua parte, cumpra a sua missão, cumpra a sua missão, pregue o evangelho, sonhe com a salvação das pessoas, dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus amigos. Tem uma música antiga que dizia assim: tanta coisa tenho feito. Conhece? Nossa, meu.
É mesmo? Tanta coisa tenho feito, tenta te aí, para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Tenta achar essa coisa. Você sabe o tom dessa música aí, Leandro? Hã? Está em lá? É lá bem distante, lá bem distante. Me ajuda aqui no violão, que é o instrumento aqui para me ajudar aqui. Essa música tem tudo a ver com o que eu preguei. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa. Olha para mim aqui, enquanto o pessoal do som se vira, que aprenda a música em meio segundo aí. Mas ouça aqui, ó, olha para mim, enquanto eles viram, não quer ser músico? Se vira, meu, se vira. O Faustão fala se vira nos 30, olha para mim aqui. Eu e você temos um chamado. Vamos voltar com os 4 pontos. Qual era o primeiro ponto? Qual era, irmãos? Amando aqueles que não me amam. Repita comigo, eu preciso amar aqueles que não me amam. Vamos lá aqui ler literalmente, 1, 2, 3. Amando e orando por quem não te ama e quer o seu mal. Fiz questão de colocar de forma agressiva. Ele quer o seu mal. Mas o que é que você tem que fazer? Amá-lo, Iracema. Amá-lo. Segundo, qual era, irmãos? Qual era o segundo? Cuidado com a falsa salvação. Mas eu estou tocando, eu estou cantando, pastor, eu estou tão bonitinho aqui, eu estou aqui. Não, filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não crê em Jesus e está disposto a abrir mão de qualquer tradição e declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, o fato de você ajudar os velhinhos a atravessar a rua, os cegos a atravessar a rua, e você vai para o inferno. Já nascemos destinados ao inferno. A única forma de nos salvar é quando nós encontramos Jesus, e Jesus é a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Você conhece, Ju, essa música? Conhece? Vem cá, filha, pega um microfone aqui para me ajudar. Ô Edson, vem cá também, os velhos. Só dinossauro aqui, irmãos. Estou diante do Jurassic Park. Edson, Ju, pega aqui. Vocês não conhecem mesmo? Misericórdia, irmãos. Nós vamos fazer um reciclando a visão, vocês. Viu? Ajuda aí a se afinar com eles aqui. Mas é que, irmãos, diga assim, eu preciso ter certeza da minha salvação. O fato de você vir para a igreja não, olha para mim, isso é importante, irmãos. Isso é questão de eternidade. O fato de você vir para a igreja não salva você. O fato de você ter o título de cristão não significa que Cristo habita em você, que Ele é o Senhor da sua vida. E agora em cima disso, irmãos, você está preocupado com a salvação da sua família? Você está preocupado com a salvação dos seus filhos? Porque a gente ensina os nossos filhos a andarem de bicicleta, ensina a atravessar a rua, ensina a ler, ensina a escrever, ensina a jogar videogame, ensina a empinar pipa, ensina um monte de coisa. Eu quero saber o seguinte: você ensinou os seus filhos a temerem a Deus? Não é levar para a igreja, é tornar a sua casa a igreja. Você está entendendo? Irmãos, eu falo isso com profundo amor. Às vezes parece que eu amo mais a sua casa, a sua família do que você. Eu não estou falando de se divertir, se divirta com seus filhos, mas em meio à diversão, cheque o quanto seus filhos amam a Jesus.
o quanto seus filhos temem ao Senhor Jesus. Você já chegou em casa e abriu a porta de repente e encontrou sua filha com o joelho dobrado orando? Ah não, pastor, mas minha filha, ela toca na banda, ela canta na banda, ela ajuda na transmissão, ela está liderando. Não, eu quero saber, porque a sua filha, seu filho é o que ele faz fora daqui. Agora você é um irresponsável se você não está atento e preocupado, e vai dar conta um dia de não ter pregado o evangelho para o seu filho, não ter ensinado o seu filho a orar, não ter dobrado o joelhinho desde pititico. Meus filhos cresceram, irmãos. Aí ontem até a gente brincou, estava discutindo lá em casa, né? Falou, já trabalhei pela salvação de vocês, agora estou trabalhando pela salvação dos meus 2 cachorrinhos. Vem cá, ora comigo aqui. Que são meus 2 companheiros de oração. Meus cachorros oram comigo, irmãos. Aí começou uma briga teológica lá. Meus cachorros vão estar ou não vão estar na eternidade junto comigo? Brincadeira, irmãos, mas o que eu estou querendo colocar aqui para você é que quando a gente ama de verdade, irmãos, a gente se preocupa com a salvação de quem a gente ama. Senão nós estamos abusando do tempo, sem estar preocupado se um dia eles estarão com o Senhor Jesus, de verdade.